De volta com Mulheres em Foco, hoje conversando com Lu Riva, autora desse livro aqui, olha, Pompoar, Prazer e Saúde, falando sobre pompoarismo. Pompoarismo, que algumas pessoas já podem ter visto por aí, que são, eu acho que a cara mais famosa, né, do pompoarismo, são essas bolinhas e tal. E isso muito ligado à parte erótica, inclusive, em filmes eróticos. De exercitar esse músculo, que com o músculo exercitado sua vida sexual vai ficar melhor. E isso não é você que está dizendo, isso vem da Índia, né? Sim. É uma arte milenar o pompoar. Então o pompoar é uma arte milenar. Ele nasceu na Índia dentro do Tantra, né? Com o intuito de aumentar a vida das pessoas, dar mais saúde e mais satisfação sexual também. Porque... Mas aí depois, me desculpe te interromper, sim, quando foi já um pouco ali para o Japão, para Tailândia especificamente, que é muito, a gente também tem essa imagem do sexo, ali já era uma coisa muito atrelada ao sexo. Sim, né? Quando chegou na Tailândia, as tailandesas, elas realmente fizeram esse link com o sexo. Show, né? Dando um show disso. Existe, ainda hoje, atualmente, existe showballs. São as mulheres que fazem vários shows com sua vagina. Entendi. Com a força que elas conseguiram na vagina. Só que também na Tailândia, as mães ensinam as filhas. Entendi. Que foi diferente. Eu, por exemplo, eu ensinei minha mãe, foi o contrário aqui. Eu ensinei minha mãe, mas na Tailândia... E sua mãe teve resistência ao assunto no primeiro momento, quando ela viu que você estava falando, mexendo com isso, especializando nisso, ela começou a falar, minha filha, quer dizer, existe esse tabu mesmo, as pessoas não sabem o que é o pompoarismo. Não sabem. Ou tem uma visão deturpada, vamos dizer. Sim, porque assim, as pessoas ligam muito o pompoarismo só... E tem aquele escape de urina que é desagradável, né? Tudo isso dá para trabalhar, sim. Então, por exemplo, uma mulher que tem escape de urina, o que o corpo dela está falando para ela? Olha, acenda o teu sinal aí de amarelo, fique atenta, porque começou a ocorrer uma flacidez, provavelmente começou a ocorrer uma flacidez aí vaginal. Então vamos cuidar dessa vagina, vamos fortalecer. E eu vi aqui que você sugere 70 exercícios. Sim, no livro eu consegui colocar mais de 70 exercícios diferentes, né? As pessoas atrelam muito o pompoar com os acessórios de pompoarismo, né? Que são as bolinhas, o próprio personal, e cada um tem a sua função. Mas para uma mulher aprender o pompoarismo, necessariamente ela não precisa desses acessórios. Aliás, inicialmente eu acho que nem é recomendável, né? Depende muito do corpo de mulher para mulher. É interessante a mulher conversar com o seu médico antes, porque só ele vai poder falar se você pode ou não usar esses acessórios. Mas dependendo, ela pode sim desde o começo. Mas o que é importante para a mulher? Consciência corporal. Primeiro passo, ela só vai conseguir fazer pompoarismo se ela descobrir aonde estão os 3 principais anéis. Ai, meu Deus do céu, os 3 anéis eu não sei. Um eu acho que já achei. Os 3 principais anéis. Bom, primeiro, como é que elas fazem para perceber? Quem até agora está ouvindo ali não está se tocando do que a gente está falando. Como é que você faz? Talvez isso, imaginar que vai prender o xixi, aí você vai saber onde é que está o... Essa do xixi, eu não passo para ninguém. Porque se a pessoa, ela for uma pessoa muito sensível, como eu era para ter infecção urinária, quando ela prende o xixi, existem as bactérias que são normais da flora vaginal. Quando ela faz essa força de prender o xixi, a bactéria leva para dentro. Ela pega a bactéria, leva para dentro. Não é legal treinar durante o xixi. Tanto que Mas eu disse, só para as pessoas agora poderem saber de que músculo nós estamos falando, onde é que está o dito cujo, acho que talvez você imaginar, você está sentado aí no sofá, mas imaginar que você vai segurar o xixi. Esse é o segundo. Ah, esse é o segundo. Esse é o segundo anel. Que o clitóris ele mexe um pouquinho. Então, assim, uma das formas da mulher sentar em cima de sua mão, colocar outra mão no chão
e aí fazer uma força como se fosse segurar a urina, porém com a bexiga vazia. Tá. E aí, quando ela fizer, ela vai perceber o clitóris movendo sutilmente na mão dela. Ou, se ela quiser, ela pode pegar um espelhinho e olhar. Ela vai ver que o clitóris move sutilmente na mão, né? Sutilmente. Então, isso vai mostrar pra ela que, além dela sentir, ela tá vendo que tá mexendo. Bacana, curioso. Olha, a gente tem que ir para mais um intervalo. Na volta, eu queria saber se os médicos estão orientando esse tipo de coisa também, esse tipo de exercício. Será que a medicina tradicional, os ginecologistas recomendam o pompoarismo? A gente vai saber já já. Volta com Mulheres em Foco, falando hoje sobre pompoarismo com a Lu Riva, que, aliás, já vai deixar aqui pra gente o site, para quem quiser mais informações, se aprofundar no assunto, literalmente. E também o Twitter dela, a gente tem, para quem quiser trocar ideias, bater papo, porque eu acho que é difícil ter acesso a essa informação sobre o pompoarismo, não é uma coisa que está em qualquer lugar. E eu te perguntava, antes da gente sair do intervalo, os médicos recomendam, os médicos sabem do que se trata? Então, os ginecologistas? Hoje em dia os médicos estão mais abertos ao pompoar. Eu quero até contar algo que aconteceu comigo. Eu recebi uma ligação de uma mulher querendo saber sobre o curso de pompoar. Eu expliquei como funcionava e tudo mais. No final da ligação, ela se identificou. Sabe o que é, Lu Riva? Eu sou ginecologista. E a minha paciente, ela tinha um problema de uma vagina flácida. Ela veio aqui o mês passado e esse mês ela retornou. E a vagina dela está forte, eu queria saber o que aconteceu com ela. Né? Então, hoje em dia, os médicos estão vendo que realmente isso ajuda, dá qualidade de vida para as mulheres. Né? Então, eles há algum tipo de restrição? Então, por exemplo... Acho que você falou da questão do mioma, não sei se foi durante o intervalo, né? Se uma mulher tem mioma, né, converse com o seu médico antes de comprar qualquer acessório de pompoar. E, na verdade, ela não deve usar esse acessório sem saber exatamente como usar isso, ou não? Tudo bem, ela pode experimentar? Não. É a mesma coisa de você pegar qualquer tipo de aparelho de ginástica e você não sabe como usar, você pode causar um dano ao seu músculo, né? Então, cada um tem realmente um porquê. Esse daqui, ele trabalha a coordenação vaginal. O que é isso? O que é o primeiro, segundo, terceiro anel? Ele trabalha também sustentar essa musculatura fechada, porque a grande maioria das mulheres, ela tem dificuldade em quê? Em manter. Fechou, mas ele vai abrindo, então, para manter fechado. Esse daqui, ele tem um pezinho, então ele serve para ganho de força. Gente, é musculação mesmo. Sim, é musculação. Ganho de força, né? Sugar e o expulsar, então, para ganho de força vaginal. E esse daqui é um personalzinho, ele é pequenininho para não correr o risco de bater no colo do útero. E ele para trabalhar a questão do despertar essa musculatura. Por quê? Quando a mulher, ela introduz no primeiro anel, ela liga, isso vai causar um estímulo nessa musculatura. Quando ela desliga, automaticamente essa musculatura acordou. Ela começa a vibrar e na mesma velocidade, ela busca fazer isso na mesma velocidade que ela estava ganhando antes. Então, cada um tem um porquê. Maravilha. Olha, muito obrigada, Lu. Os cursos e saber mais sobre o assunto, que, como acho que a gente aprendeu aqui hoje, é de interesse, sim, de todas as mulheres, né? Muito obrigada, sucesso para você, obrigada a você e até o próximo Mulheres em Foco.